voz, nós estaremos no início. Mais uma aula abençoada. Louvado seja Deus. Soberano Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Nós temos sentido a Tua presença neste lugar, Deus. A Tua presença é real, Senhor, sobre nós. Agora, Deus, fala-nos poderosamente através da Tua palavra. Inspira os professores, ó Deus, a descortinarem as janelas dos céus, as janelas do conhecimento do Teu reino, ó Pai, sobre nossas vidas. Se conosco, ó Deus, eu te peço que dê essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Podes sentar, aplaudir o Senhor. As classes estão liberadas. Lá em cima nós temos a classe dos que já se batizaram, né? E os que vão se batizar. Só os que vão? Ok. Os que vão se batizar, a classe do professor estará aguardando lá em cima. A classe dos juniores, as crianças. Lá em cima também, depois do Midex. A classe dos jovens na sala anexo. Bem. E os que não estarão se direcionando a essas classes, reforço aí para estar chegando aqui à frente, para estarmos recebendo o nosso professor, pastor Wilton Souza. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele? Aleluia. Graça e paz da parte de Cristo, amém? Amém. Sei que foi uma luta para nós estarmos aqui nesta manhã, né? Também estou sofrendo essa luta. Fiquei cheio de sono. Eu dormi mais ou menos umas 3 horas da manhã, estudando um pouquinho para falar ao coração de vocês sobre a lição desta manhã, que é a busca constante pela santidade. Vamos aprender um pouquinho aqui com a palavra de Deus sobre a questão da santidade, ser santo. Amém? Você que está com a revista, abra lá na lição 11. E você que está sem a revista, abra conosco no texto básico bíblico, em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Depois nós vamos pular para o versículo 16 ao versículo 25. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Depois nós vamos pular para os versículos 16 a 25. Amém? Eu queria, como sempre eu dou aula aqui, eu faço isso, eu queria que nós venhamos compartilhar um pouquinho sobre a leitura bíblica. Eu vou ler o versículo 1. Depois os irmãos vão lendo a partir do versículo 16, cada um lê um versículo, não é a igreja inteira, mas cada um lê um versículo, você lê um, outro lê outro, para nós chegarmos até o versículo 25, amém? Deu para entender? Vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos tornei a metermos debaixo do jugo da servidão. Versículo 16. Pode ler, irmão. Ciência da carne no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Outro irmão, versículo 17, para nós ficarmos bem. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. 18. 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Versículo 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a elas, acerca dos quais nos declaro, como da antes notícia, que os que cometem tais coisas não entrarão no reino de Deus. 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz,
Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Esse texto básico que nós lemos aqui de capítulo 5 de Gálatas, versículo 1, depois 16 a 25, vou destacar pelo menos 3 versículos aqui nesse começo, para nós começarmos a nossa fala nesta manhã. Versículo 1 diz: estais, pois, firmes na liberdade com Cristo, que nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não está vivendo uma vida de santidade é voltarmos ao jugo da servidão, igreja. Não estarmos vivendo como pessoas santas, separadas, é voltarmos ao jugo da servidão do pecado. O versículo 1 vai dizer isso: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Quantos aqui são libertos através da palavra de Deus? Quantos aqui estão na presença do Senhor e procuram ser santo porque Ele é santo? Então, se você está nessa liberdade, não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, porque você não estará tendo uma vida santa. Versículo 16 diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne. Ou seja, aquele que está estabelecendo uma relação de causa e efeito, se você está fazendo com que isso aconteça, você está estabelecendo uma visão de causa e efeito na sua vida. Se você anda em espírito, você não anda na carne. Se você está em espírito, você não está na visão da carne. Se você está caminhando com Cristo na visão do espírito, andando em espírito, você está com a visão espiritual da sua vida. Então, quando nós estamos na santificação, nós estamos buscando isso, andando conforme a lei do Senhor. No versículo 25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, não tem um ou outro. Não tem, quer dizer, não tem os dois. Tem um ou outro. Você anda em espírito ou você anda na carne. Ou você é santo ou você é profano. Ou você busca a presença do Senhor ou você não busca a presença do Senhor. Diz no versículo 25 bem claro: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, a condição para nós estarmos santificados é andarmos no espírito, é andarmos com o Senhor, é buscarmos a santificação. E nesses versículos que nós vemos aqui para a introdução, um texto áureo diz assim, em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. 2 princípios básicos nesse versículo aqui: 1 é a paz, 2 é a santificação. Qual paz que o Senhor está nos oferecendo? A paz que excede todo o conhecimento, a paz que excede todos os problemas. Ou seja, nós estamos passando uma crise hoje, nós estamos num momento difícil da nossa economia, nós estamos num momento difícil do nosso país, mas a paz que o Senhor nos dá tranquilidade de entender que nós temos a paz que excede todo entendimento. Nós temos a paz que nos faz ficar tranquilo, de entender que eu estou desempregado, mas que amanhã o Senhor vai abrir uma porta, porque a paz que está no meu coração me faz com que eu entenda isso e me faz que eu faça estar tranquilo a cada momento na presença do Senhor. Então a paz que o Senhor está falando aqui é a paz que vem de Cristo. É aquela paz que você não consegue alcançar em qualquer lugar. Você precisa estar andando com Cristo para estar com essa paz, que ainda que a turbulência esteja, você está em paz. Segundo é santificação, ou seja, é um imperativo: santificai-vos, porque de qual maneira ninguém verá a Deus. 2 textos básicos, 2 princípios básicos: a paz e a santificação. Num texto básico que nós acabamos de ler. Ou seja, buscai a santificação pela qual ninguém verá a Deus. Quantos querem ver Deus aqui? Todos nós queremos um dia ver o Senhor, né? Então vamos buscar a santificação hoje. Vamos buscar a santificação. Pergunto eu a você, para nós começarmos essa aula: é fácil ser santo? É fácil?
Não? Mas é impossível? Não é impossível. Ser santo não é impossível. É difícil, é difícil. É complicado, é complicado. Nós temos provas, mas é impossível? Não, não é impossível. Nós temos condições sim de sermos santos na presença do Senhor. A palavra santo, ela tem duas codificações, tanto no Velho como no Novo Testamento. Em hebreu significa kadosh, ou seja, separação, distinção. Se distribuindo a questão de Deus, a palavra santo vem ser um Deus separado de tudo aquilo que criou, um Deus inacessível, um Deus inalcançável para a alma humana. Na visão do hebraico do Velho Testamento, Deus significaria na questão do santo isso, um Deus separado de tudo aquilo que criou, um Deus inacessível, um Deus inalcançável por mão humana. Na visão do povo, do Kadosh, significava um povo separado das práticas culturais, das práticas religiosas dos demais povos, ou seja, os demais povos tinham sua prática e o povo era separado, o povo era distanciado das práticas culturais e das práticas religiosas lá no Velho Testamento, na palavra kadosh, santo no hebraico. No grego, santo significa hagios. Hagios dá uma conotação moral em relação à palavra santo ou santificação. Então, no contexto do Novo Testamento, significa pureza de caráter, integridade e ausência de culpa. Então, nessas duas visões, tanto do Velho como do Novo Testamento, na palavra hebraica e na palavra grega, no hebraico kadosh e no Novo Testamento, a palavra em grego hagios, ela vem significar essas duas questões. E dentro dessas duas questões que nós falamos, dessas conotações que nós colocamos da palavra santo, nós podemos definir santificação de uma certa maneira. É a manifestação progressiva da pureza moral, própria do caráter de Deus na vida do crente, na medida que ocorre o afastamento do pecado. Vou repetir para você gravar aí na sua mente. Santificação é a manifestação progressiva. É progressiva. Sempre crescendo, progressiva da pureza moral própria do caráter de Deus na vida do crente, na medida que ocorre o afastamento do pecado. Na medida que nós vamos nos afastando do pecado, o mais próximo de Deus nós vamos estar. Na medida que nós vamos afastando dos erros, das concupiscências da carne, nós vamos nos chegando mais próximo de Deus. Então, a santificação, nessas duas conotações, tanto do hebraico como do grego, na palavra kadosh, na palavra hagios, juntando isso, nós temos a seguinte definição: é a manifestação progressiva da pureza moral própria do caráter de Deus na vida do crente, na medida que ocorre o afastamento do pecado. Então, nós temos que começar a compreender isso, que não existe uma vida santificada se nós estivermos no pecado. Nós estamos próximos ao pecado, mas você não pode estar na prática do pecado. Você não pode estar pecando o tempo todo, porque então você não terá uma vida santa. Não tem como ter uma vida santa se nós estamos diante do erro, não é isso? Então podemos dividir a santidade ou a santificação em duas partes. Primeiro, é a santificação posicional, ou seja, o ato da graça de Deus. No momento que você aceita o Senhor Jesus, no momento que você levanta as suas mãos e faz um voto com o Senhor, nós estamos sendo separados, nós estamos sendo santos, nós estamos sendo distintos do mundo pela santidade posicional, ou seja, a posição de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus está posicionando você como santo. Ele está falando assim para você: olha, você vai sair daqui e vai vir para cá, eu quero você aqui. Então Ele está separando. Então a santidade posicional. E a segunda é a santidade processual, como processo. É uma responsabilidade nossa, se dá dentro do plano da salvação. Nesse momento da santificação
processual, como um processo, que muitos aqui devem ter já ouvido, como é santificação? Santificação é um processo, e realmente é um processo. Neste momento, do primeiro momento é posicional, Deus te separa, amém? Está dando para entender, igreja? Então, posicional, Ele te tira de um lugar e te bota em outro. Agora, a santificação é processual, é você. É você que tem que buscar essa santificação. É você que tem que continuar esse ato da santificação. O processo de estar sendo santificado tem que estar vindo de você. Tem que estar vindo da sua pessoa. Tem que estar vindo da minha pessoa. Porque agora é um processo. E o processo que nós temos que buscar está dentro do processo da salvação. Nós somos justificados, nós somos regenerados e nós depois vamos ser glorificados. Mas nós temos que estar dentro do processo da santificação. Lá no ponto da revista 1.2, tem aqui dizendo aqui, passos dados em direção à santidade. A 1.2, o caminho para a santificação. E no 1.2.1 diz assim, passos dados à direção da santidade. Aqui está o processo. Aqui está a direção da santificação em processo para nós entendermos. Primeiro passo seria o arrependimento. Alguém é batizado antes de se arrepender? Não. É um processo. Você tem que ser o líder do dia que está aqui. Batiza muitas almas. Nesse ano vamos batizar também, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele sabe que nós temos que ter primeiro passo. O primeiro passo é arrependimento. Abra lá para mim em Romanos 3:23, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Um só pecou? Todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Então, precisa... No primeiro passo para o processo da santificação, precisa ter arrependimento, metanoia, mudança de mente. A sua mente pensava uma coisa, agora está pensando outra. A sua mente mudou de direção, porque a metanoia é o arrependimento, começando o processo da santificação, como eu disse aqui, que é um processo dentro do plano da salvação. O segundo passo é o quê? Lê para mim lá em Colossenses 3,13 e o outro abre em 1 João 2,12. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazer vós também. Colossenses 3,13 é esse? Agora 1 João 2,12. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Nós estamos falando agora do segundo passo do perdão, não é isso? Irmãos, será que já meditamos profundamente o que é o perdão? Eu falo isso algumas vezes porque eu fico preocupado com a questão do perdão sobre as nossas vidas, sobre a questão de nós entendermos o perdão. No Pai Nosso, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Eu não sei se vocês já se atentaram a isso, mas eu parei isso e consegui entender e trago para a minha vida todos os momentos. Assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Perdoai-nos. Perdoai-nos. Como? De que maneira você está perdoando o seu irmão? É dessa maneira que você está pedindo para Deus te perdoar. Será que já paramos para pensar nisso? Perdoo da mesma maneira que eu perdoo aquela pessoa que tem me feito mal. De que maneira você perdoa? Não preciso que ninguém responda aqui, tá? Não quero que vocês respondam. Mas eu quero levar você a meditar. O passo para a santificação, em segundo lugar aqui, é o perdão. Será que nós estamos vivendo realmente o perdão? Será que nós estamos realmente entendendo o que é o perdão? É momento de nós refletirmos melhor sobre as nossas vidas, irmãos. É fácil, mano. É mole. Não precisa nem fazer força, né, irmã? Não precisa nem fazer força para perdoar quem a gente gosta, como a irmã disse ali. É verdade.
Agora, perdoar aquele pessoa que está acima de você o tempo todo, fazer como Davi, quando o rei Saul estava atrás dele e ele falou assim: eu não vou tocar no ungido de Deus. E ele teve a oportunidade para matar a Saul, mas ele não fez, porque ele entendia a autoridade que estava sobre Saul. Já pensou uma pessoa que te persegue o tempo todo e de repente a pessoa te dá uma brecha para você eliminar a vida dela e você agora está com a decisão da vida da pessoa nas suas mãos? Agora o que eu faço? Pergunto eu a vocês, quantas vezes nós falamos assim: aquele estuprador, ele tem que morrer? Quantas vezes nós falamos assim: aquela pessoa que matou aquela criança, aquele caso do pastor que aconteceu aí, vocês sabem bem, o pastor tem que morrer. Será que não existe perdão? No processo da santificação, irmão, existe perdão. Fala, irmã, quer falar, doutora Fátima? Mas o perdão, quando você dá o perdão à pessoa e a pessoa não aceita o perdão, A senhora está em paz. A senhora liberou o seu perdão. Se a pessoa não quer receber, é outro caso. Aí é outra aula que nós temos que trazer. Mas a senhora fez a sua parte, a senhora liberou o perdão. O seu coração está vazio. O seu coração está em paz. Nós falamos sobre a questão da paz aqui. O seu coração está em paz. Então a senhora está no processo da santificação. Por quê? Porque a senhora liberou de coração realmente, não de fala. Não só de fala. Porque às vezes é fácil, às vezes até de chegar perto da pessoa e falar: me perdoa, na frente de todo mundo, é bonito demais, né? Agora e o coração? Não vou me deter muito a isso não, para a gente poder prosseguir. Em terceiro, passo a regeneração. Quem sabe o que é regeneração aqui? Uma prova, uma igreja abençoada e conhecimento da palavra que vocês têm. Quem sabe o que é regeneração? Mudança de vida. Abra lá em João 15:3, por favor. Terceiro passo para a santificação, o caminho da santificação está na regeneração, que é um processo da salvação. Regeneração, João capítulo 15, versículo 3. Vós já está limpo pela palavra e pelo que eu tenho falado. A regeneração seria nada mais, nada menos do que um novo nascimento. Seria você nascer de novo. Dentro do processo da salvação, ela vem nesse momento: arrependimento, o perdão, a regeneração e, por último, a justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1. E outro abre em Efésios 2, 13 a 16, por favor. Vamos abrir a Bíblia hoje, vamos ficar mais fera do que já somos. Quarto passo, a justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1 e Efésios capítulo 2, versículo de 13 a 16. Romanos capítulo 5, versículo 1, não é isso? Agora é Efésios 2, 13 a 16. A voz bem alta aí para nós ouvirmos. 2, 3. Efésios 2, 13 a 16. 13 a 16. Isso. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado paredes da separação que estava no meio da inimizade, aboliu a sua carne, a lei, andamento na forma de ordenança, para que os criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aleluia. Então a justificação é o ato livre da graça de Deus. Alguém que não era justo, agora se torna justo pela justificação de Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós. Ou seja, você se tornou justo pelo ato da graça de Deus. Nós não éramos justos, nós não tínhamos justiça, mas o ato de Deus na cruz do Calvário nos fez ficar justo. Então, o quarto passo para o caminho à santidade seria a justificação. Primeiro, arrependimento. Segundo, perdão.
Terceiro, regeneração. E quarto, justificação. Então, nesses 4 processos, dentro do processo da salvação, você precisa estar caminhando para você chegar à santidade com Deus. Se você já é arrependido, se você já está perdoando, se você já está regenerado, se você é justificado, você precisa continuar para o alvo da santificação. A santificação é algo que Deus vai nos fazer elevar os nossos olhos, de fazer uma coisa que nós não conseguimos enxergar humanamente, nós não conseguimos enxergar carnalmente, mas a gente precisa estar na visão de Deus para chegar à santidade. Ou seja, arrependimento, perdão, regeneração, justificação, para estarmos diante do caminho. Existe um caminho para você chegar à santificação, e esse caminho começa dessa maneira, no ato e no processo da salvação. Mas deixa eu falar para você, a santificação é uma ordem de Deus. Abra lá para mim em Efésios 1:4. Olha só como é que é uma ordem de Deus a santificação. Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, te elegeu como? Te elegeu como santo, antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo. É ordem de Deus, Ele quer assim. Antes da fundação do mundo, Ele já determinou que o seu povo seria santo, seria santificado, seria separado para Ele. Deus queria um povo separado, não aqueles que estavam na prática religiosa do tempo todo lá do Velho Testamento, ou na religiosidade do fariseu, dos saduceus. Deus queria um povo separado. Então, desde a fundação do mundo, conforme Efésios 1, capítulo 4, Ele já havia determinado que fosse assim. Em Hebreus 13:12, vai me mostrar que Ele morreu para isso. O Senhor Jesus morreu para que nós fôssemos santificados. Vê aí em Hebreus, capítulo 13, versículo 12. Hebreus 13:12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Para santificar o povo, Ele morreu fora da porta. Isso significava ao sumo sacerdote, a questão lá do holocausto do Velho Testamento. E Deus estava falando que como sacrifício, Ele morreu fora da porta para que nós possamos ser santo. Então Ele morreu para que nós pudéssemos ser santo. Mudança de condição. Romanos 6, 18 e 19. Romanos 6, 18 e 19. Opa, voltamos aqui, deixa eu corrigir aqui. Uma ordem de Deus, né? Antes da fundação do mundo, morreu para isto e para um sacerdote espiritual. Vamos lá corrigir, 1 Pedro 2,5. É uma ordem de Deus para, antes da fundação do mundo, morreu para isso e para ser um sacerdote espiritual. 1 Pedro 2,5. Não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. 1 Pedro 2,5? Segunda, desculpa. Obrigado aí. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Sacerdote santo. Ou seja, nós somos sacerdote santo dentro da nossa casa. Nós somos sacerdote santo dentro da nossa família. Nós somos sacerdote santo dentro do nosso trabalho. Nós somos sacerdote santo dentro da nossa faculdade. Deus nos fez isso porque Ele quer que seja assim. O sacerdócio não é só do líder. Às vezes nós transmitimos isso para os pastores. Os pastores é o sacerdote. Não, mas dentro do seu lar você é sacerdote santo. O seu filho precisa ver você como sacerdote santo. A sua filha precisa ter você em espelho como sacerdote santo. A sua família, a sua parentela, até mesmo aqueles que não são da igreja, precisa ver em você um sacerdócio santo. Porque o Senhor, Ele fez e quer dessa maneira. Ele ordena para que nós possamos ser santo. Sacerdócio, não só sacerdócio, mas sacerdócio santo.
Ele não admite mistura. Vamos lá, 1 Coríntios 6, de 14 a 18. Vamos sair fera daqui na Bíblia, hein? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 18, perdão. Lê lá, Brunão. Deus, 1 1 Coríntios, aí. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. É 14, 15, 16. Isso, até 18. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Irmãos, a palavra aí é forte. Vós sois corpo de Cristo. Eu não lhe fiz corpo de uma meretriz. Olha só o que fala. Olha a palavra forte que o Senhor menciona aí nesses versículos de 1 Coríntios, capítulo 6. Deus não aceita mistura na tua santidade. Deus não aceita mistura na tua santidade. Deus não aceita mistura na tua santidade. Ou você é dele ou você não é dele. Deus não aceita mistura. Você é do corpo de Cristo, então você é do corpo de Cristo. Se você não é do corpo de Cristo, então você não é do corpo de Cristo. Mas a santificação, a separação, ser santo, não tem mistura. Essa palavra é muito forte, irmãos. Eu estava lendo de madrugada, Deus está falando assim: por hora eu construí vocês, eu coloquei vocês num corpo de uma meretriz. Todos aqui sabem que é uma meretriz, não sabe? Deus estava falando, eu coloquei vocês por acaso no corpo de uma meretriz? Não, vocês são ligados ao meu corpo, ao corpo de Cristo, ao corpo santo, ao corpo purificado, ao corpo limpo, ao corpo de amor, ao corpo de paz. Vocês estão ligados ao corpo de Cristo. Não existe mistura. Ou você é ou você não é, ou você busca a santidade ou você não busca, irmão. Nós estamos chegando a um período, irmãos, que não tem brincadeira mais. Nós estamos chegando a um período que nós precisamos decidir o que nós queremos. Nós precisamos entender o que Deus está falando para nós através da palavra. Nós precisamos seguir, porque Deus está buscando a sua igreja. E você só vai ver o Senhor se você estiver santificado. Irmãos, eu estava estudando essa palavra, Deus estava falando comigo, muito profundo nesse meu coração. Às vezes nós estamos dentro da casa de Deus e às vezes não estamos entendendo o que está acontecendo. E só com os olhos espirituais é que nós vamos conseguir discernir muitas coisas. Às vezes nós buscamos tantos dons. Temos o dom da pregação, não quero o dom da pregação, não existe dom da pregação, né? Mas dom da mensagem, o dom da revelação, eu quero o dom. Mas será que nós buscamos o dom do discernimento? Discernimento é um dom. Será que nós estamos buscando o dom do discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus? Será que nós estamos buscando o discernimento para entender como eu posso ter uma caminhada para ser santo e como eu posso ter uma caminhada que vai me afastar de ser santo? Discernir se aquilo vai me fazer bem ou não. Discernir se aquela palavra que foi liberada para a minha vida será boa ou não. Quando eu estava para casar, estava namorando ainda, eu e a Elane, né? Aquela gata de olhos verdes ali, que é minha esposa. Nós estávamos namorando e na época ela recebeu uma profecia, mas não era da igreja. Eu estava caminhando, dando os primeiros passos na igreja ainda. E ela já era um tempo. E ela recebeu uma profecia que nosso namoro não era para continuar. Ela ia perder essa bênção, né? Ela recebeu uma profecia. Eu fiquei naquele tempo meditando, era novo na palavra ainda. Não tinha nem
um pastor para me orientar, não tinha nem um diácono craveiro para me ajudar na orientação, ou um líder do TINC aqui, como o Anderson, para poder me orientar, não tinha. E eu buscava o Senhor, eu gostava dela, né? Posso falar aqui baixinho para ela não ouvir? Eu falei, Senhor, não está vendo isso? A pessoa entrega que a pessoa não é sua. Não estou entendendo, não consigo entender esse mesmo, Senhor. Será que eu vou perder? E Deus falava no meu coração, não é isso não, meu filho. Vai até ela e fale com ela. Aí ficou um tempinho separado, ela aceitou aquela palavra profética, profetada, né? E eu fui até ela, depois falei com ela, conversamos, e ela também entendeu. Eu também tenho o Espírito de Deus, e a Bíblia diz, onde há o Espírito de Deus, há concordância, existe a liberdade. O Espírito de Deus, ele conforma com o outro, ele vai, meu Espírito conforma com o teu, porque você está em Espírito, você está andando em Espírito, então está, eu falei com ela, ela conseguiu entender, realmente não é isso não. Vamos tentar, vamos voltar então o nosso namoro, voltou o namoro, chegamos, noivamos, casamos, estamos aí até hoje, vamos fazer 23 anos casados, para a glória de Deus. Então, irmãos, muitas vezes nós vamos receber palavras, mas será que você vai ter o discernimento para entender que aquela palavra não é para o seu coração, não é para a sua vida, não é para você? Mas você precisa ter um discernimento, porque entender o que é profano e o que é santo. Você precisa entender que aquilo que vem para o teu coração vai ser bom ou não. Você precisa compreender, você precisa buscar esse discernimento para você começar a andar em santidade. Eu queria falar algumas características de uma vida santa, mas antes de falar essas características, eu vou te falar três que te afastam da santidade. Antes de entrar na característica de uma vida santa, eu vou te falar 3 características, eu queria que você prestasse bem atenção, que te afasta da santidade. Primeiro, um índice elevado de amor próprio, ou seja, soberba. Eu faço o que eu faço, eu sou o que eu sou, pois tenho 1000 razões para ser assim e agir assim. A culpa das minhas atitudes são sempre as pessoas ou as circunstâncias, nunca é a minha culpa. Não reconhecer que você erra é uma das razões para você estar se afastando da santidade. Tudo que você faz de errado, você às vezes pensa assim, eu fiz porque a pessoa que está do meu lado, o meu irmão, a minha irmã ou a minha família me fez pecar ou errar. Isso te afasta da santidade, isso te afasta de ser santo. Por quê? Porque você não confessa, como nós falamos daquele caminho para a santificação nos 4 passos, o arrependimento. Ou seja, você não aceita que aquele erro é seu, sempre é do outro. Já viu as mensagens quando são pregadas aqui? Pastorzão prega muitas mensagens e vem muito dos nossos corações, outros pregadores também que vêm pregar aqui. Aí a pessoa fala de uma bênção, a bênção é para mim, eu recebo, aí Deus está falando comigo. Aí Deus vê uma repreensão. Aí entra uma repreensão, aí nós olhamos para o lado assim, ó, tio. Comigo não. A palavra que foi pregada não é para mim, é para o amigo do lado ali. Olha, Deus está falando contigo, ele está ouvindo? Então, uma razão para te afastar da santidade é o índice elevado do amor próprio. Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, e ao meu irmão como a mim mesmo. O segundo é os meus pecados sendo menos graves que o do próximo. Olhamos ao nosso redor e constatamos que o próximo tem pecados muito maiores e muito danosos que os nossos. Ou seja, o pecado do próximo sempre é maior do que o nosso. Existe pecado, pecadinho, pecadão? Existe pecadinho, não? Aquele pequenininho. Só existe pecado, então, médio ou pecado grande? Mas, às vezes, nós nos afastamos da santificação porque nós queremos entender de uma certa maneira como? Que o pecado do meu irmão é maior do que o meu. Já viu aquele momento que fala assim, na hora da ceia, irmãos, fecha os olhos aí, você que está com alguma falta com Deus, levanta as suas mãos aí que nós vamos estar orando. Aí não fica assim. O pecado do irmão às vezes é maior do que o meu, e o meu pecado também é a mesma coisa do que o dele. O meu pecado tem que ser entendido por mim, que eu preciso de arrependimento.
E quando você não compreende dessa maneira, você entende que o teu pecado do teu irmão é maior do que o teu, você acaba se afastando da santidade. Você acaba se afastando daquilo que Deus quer para você, para a tua vida. A separação. Você está separado. A igreja está entendendo, amém? Vocês estão tão com os olhos abertos aqui para mim, aqui? Olhando regalado, assim. Em terceiro está assim: porque acho que por pior que eu seja, Deus irá sempre me aceitar como eu sou. É o terceiro aspecto para uma pessoa que está se afastando da santidade. Porque eu acho que por pior que eu seja, Deus sempre irá aceitar como eu sou. Sim, Deus te aceita como tu és, não tem problema nenhum. Mas Ele te chama para vir. Mas Ele não fala para você permanecer da maneira. Ele fala para você mudar, você tem que mudar. Você vem como está, mas você permanecer como está de toda maneira. Aí fala assim: ah, Senhor, eu sou assim mesmo, Deus, eu não vou mudar nunca. É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, para sempre. Se afasta de Deus, se afasta da santidade. Aí eu sou assim, Senhor, mas eu quero mudar. Ah, Senhor, eu sou temperamental, mas eu quero mudar. Ah, Senhor, eu sou agressivo, mas eu quero mudar. Ah, Senhor, eu sou uma pessoa explosiva, mas eu quero mudar. Ah, Senhor, eu não consigo ter fé, mas eu quero mudar. Ah, Senhor, eu não consigo, Senhor, perdoar a minha irmã, mas eu quero mudar. Ah, Senhor, eu não consigo perdoar o meu irmão, mas eu quero mudar. Ah, Senhor, eu não consigo perdoar meu pai, mas eu quero mudar. Ah, Senhor, eu não consigo perdoar o meu pastor, mas eu quero mudar. Eu quero mudar porque eu quero a santidade. O pregador John Piper diz: quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando não possui a fé que salva. A marca da fé é a luta contra o pecado. Olha o que esse pregador John Piper disse: quem enxerga na cruz a licença para continuar pecando não possui a fé que salva, porque a marca da fé é a luta contra o pecado. Uma vez salvo para sempre, já estou salvo mesmo, não preciso me preocupar com as minhas atitudes. Eu estou salvo mesmo, eu não preciso me preocupar com nada que eu faço, porque eu sou salvo. Estou predestinado já à salvação. Eu sou predestinado a ser santo. Eu sou predestinado a estar separado. E o Senhor vem aqui buscar a sua igreja. Está aqui, o Senhor me leva, porque eu já sou separado. A santificação é um processo pelo qual ele é progressivo. Você hoje, amanhã, depois da manhã, você vai estar sempre na progressiva para que Deus venha pegar uma igreja santa. E você só vai ver a Deus, como nós falamos aqui, se você estiver santificado. 3 razões que afastam você da santidade: um índice elevado do amor próprio, meus pecados são menores e menos graves do que o do próximo, e porque acho que por pior que eu seja, Deus irá sempre me aceitar como eu sou. É uma mentira. Nós precisamos melhorar isso para buscarmos a santidade em Deus. Mas vamos ver o que caracteriza uma vida santa. Colossenses 3, versículo 8 ao versículo 10. Toda a vida do homem é pautada em regras e princípios. A Bíblia também, como manual de conduta do crente, o leva a viver de acordo com esses princípios, a fim que ele expresse uma vida de santidade. Como? Colossenses 3, 8, 10. Pode ler quem achou, por favor. Ou seja, o abandono do pecado. O que caracteriza uma vida santa? O abandono do pecado. No versículo, nós começamos a ler com a irmã ali, vai dizer assim: abandonar. O que seja abandonar? Largar, deixar para lá e continuar a sua caminhada. Ou seja, abandonar o pecado é uma característica de uma vida santa. Todos nós tínhamos... Todos nós estávamos em pecado.
E continuamos ainda no meio do pecado, mas nós largamos à medida que nós entendemos que a nossa vida santa é caracterizada pelo abandono, pelo deixar. Mas não é abandonar e deixar e depois voltar, é abandonar de vez, é abandonar e continuar sua caminhada, não é abandonar e voltar de novo para pegar aquele pecado de estimação. Ou seja, aquele pecado que está guardado logo como estimação, eu abandono ele, vou à frente, depois eu volto e pego ele de novo. Pego porque ele é meu. O pecado é meu. E não é isso. A visão de uma característica de uma vida santa é abandonar de vez o pecado, é deixar ele. Ele vai te perturbar, ele vai estar próximo de você, mas você vai abandonar. Você não tem prazer no pecado, você não tem prazer em pecar, você não tem prazer de estar errando, porque você quer ser caracterizado como uma vida santa, como santo na presença do Senhor. Amém? Segundo é mudança de condição. 2 Timóteo 2:21. Leia para mim lá, por gentileza. A voz masculina é agora aí, que as femininas estão dominando aí os homens como sempre, né? Assim, pois, Só tem um Brunão que me ajuda. se alguém a si mesmo se purificar deste zelo, será utensílio para a honra, santificado. 2 Timóteo 2:21. Assim, pois, Brunão está me ajudando, mas está se enrolando todo. assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desse zelo, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Sabe o que caracteriza uma vida santa nesse versículo que nós acabamos de ler? A renúncia. Não existe vida santa sem renúncia. Vamos renunciar do sono nesta manhã para estar aqui na escola bíblica dominical. Quantos aqui estão com sono? Começando por mim. Bom, mas nós renunciamos, não renunciamos? Renunciamos. Existe renúncia para ter uma vida santa. A vida santa não vem através da palavra. A palavra é também uma característica de levar você a ser santo. Então nós estamos aqui através da palavra para crescermos. Então eu renunciei o meu sono, estava cheio de sono mesmo, eu acordei assim mesmo, levantei a patroa, levantei a neném, vamos embora. Vamos embora. Renúncia, irmão. Será que nem a renúncia você está aqui na semana? No culto da palavra, ou no culto da vitória, ou na consagração, ou na quinta da bênção? É uma renúncia. A nossa vida é uma renúncia. A característica de ter uma vida santa é renúncia. É você renunciar, é você abrir mão, é você deixar de lado e continuar, porque você quer ter uma vida santa. É você renunciar àquilo que está te atrapalhando de crescer. É aquele pecado que nós falamos, aquele pecado que está me atrapalhando, mas eu renuncio, eu não quero mais pecar, eu não quero mais errar, eu quero continuar, eu quero ter uma vida santa. Então eu vou renunciar a isso. Renunciar muitas vezes o Faustão que está dando lá, que muita gente gosta, felizmente. Renunciar muitas vezes em Fantástico, renunciar algumas coisas que passam na TV, que não te traz à memória nada que é de bom, que é bom. Você renunciar de ver aquele programa, renunciar de ver aquela coisa que está te fazendo mal. Você vê tanto programa de desgraça que a sua mente já está com desgraça. Você não quer mais nem sair de casa. Por quê? Porque você não está numa vida santa. Você não renunciou ainda para poder ter uma vida santa. Você não renunciou àqueles programas que está te levando a você ter uma mente perturbada, conturbada. Colossenses 3,16. Leitura e o estudo da palavra caracteriza uma vida santa. Vamos lá. Colossenses 3,16. Outro homem aqui sem ser o Bruno. As mulheres querem ler logo, as mulheres estão ali, mas os homens aí ficam tudo parados, olha lá. Cadê os deles ali? Aí, ó. Não lê os dois, pode ler os dois juntos, para ficar mais bonito. Colossenses 3,16, lê aí. Acha por que o pastor Silas sempre coloca versículos do capítulo da Bíblia para nós lermos? Nós vamos ler o livro tal, esse mês é do livro tal, nós vamos sempre estar lendo algum livro. Para quê? Para que você seja santo, para que você se caracterize como uma vida santa.
É ruim, é difícil. Tem momento que nós temos que renunciar. Nós vamos falar assim: eu não vou estar fazendo isso para poder estar lendo a palavra. O momento é difícil. Às vezes é mais fácil você estar diante de um Facebook ou diante de um Zap, às vezes horas. Mas é difícil de estarmos, às vezes, 10 minutinhos lendo a palavra. É difícil. Mas uma característica de uma vida santa é a leitura da palavra. E a leitura da palavra vai te fazer você ser caracterizado como uma vida santa. Ele vai levar você a entendimentos grandiosos. Ao invés de estar vendo aquele programa tão horrendo, de tantas mortes, você está lendo a palavra. Você está estudando, você está meditando, você está crescendo. A sua vida de santificação, ela vai crescer a cada dia. É a leitura da palavra. Salmos 95, versículo 6. Vamos ver a outra característica de uma vida santa. Salmos 95, 6. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O que caracteriza uma vida santa? Uma verdadeira adoração. Tem várias classes que procuram a Deus. Os macumbeiros, os feiticeiros, os espíritas, as pessoas, os católicos, todos procuram Deus. Mas Deus procura somente uma classe: os verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Essa é a classe que Deus está procurando. Tem verdadeiros adoradores aqui? Nós precisamos ser caracterizados com uma vida santa quando nós adoramos, irmãos. Eu não me preocupo quem está pregando, ou quem está dando aula, ou preocupo quem está cantando. Eu me preocupo de entrar para aquelas portas e adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu me preocupo de entrar ali e Deus receber a minha adoração como um cheiro suave e agradável nas suas narinas. Eu me preocupo de entrar para aquelas portas e adorar aquele que é digno da adoração da igreja. Eu me preocupo de estar adorando porque eu quero ser caracterizado uma vida santa em adoração. Sabe aquele momento que você está lavando a roupa, ou você está capinando um quintal, ou você está lavando o quintal, ou você está fazendo alguma coisa em casa, você está adorando. Você está adorando, você está crescendo, a sua mente está sendo habitada pela adoração, você está com o coração cheio de adoração, você está com o coração cheio de alegria, porque a característica de uma vida santa é de um verdadeiro adorador de Deus. Temos adoradores aqui dentro dessa casa? Pergunta 2 ou 3 aí, irmão, você é adorador? Pergunta 2 ou 3 aí, você é adorador? É uma característica de uma vida santa, irmãos. Efésios 6,18. A outra característica de uma vida santa. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, e suplicar por todos os santos. Orando em algum tempo. É isso? Ah, todo tempo? Ah, pensei que era algum tempo só. Então é todo tempo. Todo o tempo instante. Então uma vida caracterizada, uma vida santa, é uma vida de oração. É uma vida de oração, é uma vida que vive em constante oração, em súplica, em clamor. É uma vida que está clamando, é uma vida que não entende que as suas decisões é tomada através da consciência ou do intelecto da pessoa. Nós entendemos que as nossas decisões são tomadas através das orações que nós fazemos ao Senhor. A direção certa para nossas vidas vem através da oração que fazemos ao Senhor. Eu preciso tomar alguma decisão na minha vida, eu oro ao Senhor, porque eu tenho uma vida santa, porque eu sou santificado, porque eu busco a santificação, e a minha vida de conduta é de oração. Então você orando ao Senhor, você tem uma característica de vida santa. E às vezes passamos essa responsabilidade de oração só para, às vezes, estar na frente da consagração lá, né, irmã Esther? Irmã Esther, ora aí, o pessoal está na frente da consagração, a oração é para a senhora. Me ajuda aí. Ou seja, o Senhor fala assim: quer falar comigo? Eu vou falar contigo. Então faz o seguinte: entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala comigo no secreto,
e eu no secreto vou te responder. Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Irmãos, você tem o poder da oração, o véu foi rasgado, você tem acesso livre ao Santo dos Santos, você tem como falar com Deus, a sua oração é ouvida por Deus, porque os ouvidos dele não estão gravados para que não possa ouvir. O Senhor fala que agora está aberto e atento nos ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Uma vida santa, irmãos, é caracterizado pela oração contínua. Nós estamos orando, a igreja está orando, nós estamos orando porque eu quero ter a característica de uma vida santa. Mas a última aqui, característica de uma vida santa, está em 1 Coríntios 3:9 e Filipenses 4:3. São dois versículos, 1 Coríntios 3, versículo 9 e Filipenses capítulo 4, versículo 3. Colossenses, 1 Coríntios 3:9, pode ler, quem achou? Nós somos o quê? Cooperadores. Filipenses 4:3. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e complemente em todos os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. A última característica da vida santa é uma vida que coopera na obra do Senhor. Você já viu alguém que é salvo e não coopera na obra do Senhor? Os versículos que nós acabamos de ler, nós entendemos que a cooperação na obra do Senhor, ela é importantíssima para nós crescermos. A obra não salva, mas o salvo tem obra. Concorda ou não? A obra não salva, mas o salvo tem obra. Quem é salvo trabalha. Quem é salvo coopera. Quem é salvo está preocupado com o irmão. Quem é salvo está preocupado com a vida do queridão que está lá precisando de uma cooperação. Quem é salvo entende que a sociedade precisa da igreja. A visão do projeto de Josué foi maravilhosa. Quando nós saímos dos lares aí para ajudar e as pessoas precisavam de todas as maneiras de ajuda, nós estamos aqui cooperando, nós vamos cooperar porque nós somos salvos. Então uma vida santa, ela é caracterizada também pela cooperação na obra do Senhor. Ela é cooperação. Aqui praticamente ninguém recebe, mas nós fazemos pela cooperação na obra do Senhor. Nós fazemos por amor. Nós entendemos que nós fazemos aqui e Deus nos recompensa a cada dia. Amém? A última característica aqui, eu vou falar mais uma. Característica de uma vida santa é que nós produzimos o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito, eu vou dividir os frutos do Espírito para que você possa entender. Qual é o fruto do Espírito? Amor, gozo e paz. Essas três qualidades dizem a respeito à atitude do crente para com Deus. Amor, gozo e paz. Longanimidade, benignidade e bondade refere-se ao relacionamento social. Fé, mansidão e temperança, estas três referem-se à sua própria pessoa, à sua conduta. Fé, mansidão e temperança, estas três referem-se à sua própria pessoa ou à sua conduta pessoal. Ou seja, a tua busca constante pelos frutos do Espírito, é importante você estar atento a essas três condutas que é parte nossa: a fé, a mansidão e a temperança. Isso nós precisamos buscar para uma vida santa. Não existe santificação se você é uma pessoa que se aborrece à toa, uma pessoa que está sempre brigando com todo mundo. Existem dois lugares que eu acho muito interessante e que eu levo sempre a rapaziada aí para me entender se a pessoa tem uma temperança, se a pessoa entende sobre o que ele está fazendo, ele tem um domínio, que é o trânsito e o futebol. O trânsito e o futebol são dois lugares maravilhosos para você conhecer a pessoa. São dois lugares maravilhosos. A pessoa às vezes está lá tranquila na dela, mas quando bota num trânsito ela muda. Ela muda totalmente. Ou a pessoa também é maravilhosa, mas quando nós botamos num campo de futebol, a pessoa se transforma. Ué, o que aconteceu? Não é aquele crente lá?
Ele mente, irmão. Mas é 2 lugares que nós podemos conhecer se a pessoa tem esse domínio próprio, tem a temperança, tem aquela coisa de se dominar. São 2 partes que nós precisamos entender muito. Isso não se refere só ao homem, não. A mulher também, tem muita mulher no trânsito também que é nervosa também. Não é, irmã Tânia? Estou falando que a senhora é não. Estou falando que... Não? Ah, é homem de montão, né? Tá certo. O homem de montão, mulher nenhuma. Craveiro, você concorda com isso, Craveiro? A mulher não fala, ela só aperta a buzina. São 2 lugares maravilhosos para você conhecer alguém, irmãos. É o campo. Quer conhecer? Esses 2 lugares aí são maravilhosos para você realmente entender se a pessoa está com a vida santa. Se a pessoa passa pelas 2 provas, pode entender se a pessoa aí realmente está se separando. Ela está separada. Porque é complicado mesmo, realmente. Mas nós temos que entender que essas 3 partes referem-se à nossa própria pessoa e à nossa própria conduta. A fé, a mansidão e a temperança. Mas qual o alcance da santificação? Será que nós... Cadê os meus líderes aqui para me saber até que hora eu tenho? Cadê eles? Já acabou? Ih, rapaz. Eu tenho 85 coisas para falar ainda. Mas eu vou terminar aqui, irmãos. Então, qual o alcance da santificação? O alcance da santificação não é só por metade. Não é só o espírito, não é só a alma e nem só o corpo. O alcance da santificação é nas 3 áreas. O espírito, a alma e o corpo. As 3. Eu estou santificado só o espírito. Eu estou santificado só a alma. Eu estou santificado só o corpo. Não existe. Nós precisamos ser santificados por completo. Corpo, alma e espírito. Para finalizar nessa manhã aqui, nós damos um prosseguimento até o café da manhã. Eu lembro de uma música que é cantada, e eu gosto muito dessa música, minha filha também gosta bastante. E a gente vem no carro muitas vezes cantando. Tem um trecho da música que é do pastor Lucas. Ele fala que é autor do mundo, pintor do mundo. Uma música muito linda. Hã? Maior pintor do mundo? Alguma coisa assim. Mas essa música tem um refrão que diz assim, pintou a minha vida com o sangue derramado, pintou as minhas vestes com o branco da santidade, pintou o meu interior com a sua glória. Olha só o que fala esse refrão dessa música. Pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou o meu interior com sua glória. Oh, 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 oh. Pintou as minhas vestes com o branco da santidade. Irmãos, pensa comigo agora. Vai aonde eu fui ontem de madrugada. Deus, quando te resgatou, Ele te colocou umas vestes brancas. Ele colocou você de umas vestes limpas. Ele tirou você da servidão do pecado, da sujeira. Ele te colocou umas vestes limpas, branquinhas. Ele te colocou umas vestes que você possa entender assim: Senhor, com essas vestes eu vou te ver. Deus te colocou com as vestes brancas, pintou as minhas vestes com o branco da santidade. Deus quer encontrar uma igreja santa. Deus quer encontrar uma igreja separada. Deus quer encontrar você como santificado. Deus quer vir buscar você, igreja, mas com essas vestes brancas. Deus vem te buscar e Ele quer encontrar a mesma veste que Ele te colocou no ato da sua conversão. Deus colocou em você e pintou de branco e falou assim: não suje não, meu querido, não suje não, minha querida, não suje não, meu filhinho, não suje não, minha filhinha, mas se nós sujarmos, tem um advogado que é fiel para te absolver. Deus nos colocou uma veste branquinha. Lembra comigo, quando a sua mamãe, você era pequeno, Ele te colocava aquelas vestes limpinhas. E os meninos aqui, às vezes, iam para a rua e se sujavam todos, voltavam dentro de casa e a mãe falava: você se sujou, mas eu vou limpar.
me dá aqui, meu filho. Colocava lá no ventre, eu colocava no ombro, colocava em algum produto para poder ficar branquinha de novo. E Deus fala isso conosco: olha, eu te coloquei as vestes branquinhas, mantenha essas vestes branquinhas de novo, porque eu vou vir buscar a igreja. Mas se você sujar, você tem a mim, que você pode recorrer e pode pedir perdão, e eu vou limpar suas vestes de novo, vou colocar ela branquinha de novo diante de ti, e vou falar para você: meu filho amado, venha, porque eu não descarto você. Pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade. Irmãos, eu fui transportado ontem de madrugada num lugar maravilhoso. Eu ficava olhando: Senhor, que veste é essa maravilhosa, branquinha? Deus colocou em nós, Deus colocou essa impressão, esse refrão dessa música me levou a entender isso. Deus colocou em você uma veste branca da santidade de Deus. Você pode virar para 2 ou 3 e dizer assim: irmãos, Deus colocou em você umas vestes brancas da santidade. Deus colocou em você uma veste branca da santidade. Deus colocou em você umas vestes brancas da santidade. Se você concorda, aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Concluo com você perguntando: é possível viver uma vida santa ou de santidade nos dias atuais? É possível vivermos uma vida santa ou de santidade nos dias atuais? Vale a pena ser diferente mesmo habitando num mundo tão corrompido? Vale a pena? Eu acho que sim também, irmão. Vale a pena. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena, irmão, vale a pena. Vamos, Senhor, irmãos, mantemos as nossas vestes brancas que o Senhor nos deu nessa manhã. Obrigado pela oportunidade de estar me ouvindo. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Que o Senhor fale muito mais ao coração de vocês através da palavra de Deus. E que nós venhamos pegar o caminho da santificação e nos santificarmos a cada dia para vermos o Senhor em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vocês. Amém. E graças a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Semana que vem nós estaremos tendo uma escola bíblica especial. Pastor Longuinha, ele é o nosso convidado. E você mais ainda se torna nosso convidado para estar aqui ouvindo uma palavra poderosa na lição 12. Amém? Vamos estar recolhendo os dízimos e ofertas da casa do tesouro. Estaremos agora adorando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Os obreiros podem distribuir os envelopes. Legal, tá?
Louvado seja Deus. Erga a sua semente. Está orando. Soberano Deus e eterno Pai, eis aí diante de Ti, Senhor, um povo que tem sido liberal, Senhor. Tem compreendido, Senhor amado, os frutos adventos, Senhor, da semeadura. Ó Senhor, prospera a semente dos Teus filhos, dos Teus servos, ó Deus. Ó Senhor amado, abre as portas dos céus e abençoa os Teus filhos. Ó Deus amado, continua à frente dos Teus filhos, prosperando todo lugar que puser a planta dos pés dos Teus filhos, porque eles têm sido liberados na Tua casa, ó Deus. Ser com cada um, eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Faço os envelopes para a eternidade, para os obreiros, obreiras. Pastor André, as considerações finais. Paz do Senhor, queridos. Lembrando que na terça-feira vai haver o pastor Mike, se não falha a memória, Mike Pico, que é do Ministério de Oração do Câncer, uma igreja que já desde 1999 eles estão em 24 horas de adoração e oração. E ele vai estar na terça-feira na sede. E como eu havia falado, nós havíamos conseguido um ônibus. E esse ônibus não pôde ser utilizado porque no dia em que houve o testemunho da irmã, teve a greve e nós ficamos com um saldo de um ônibus. Então, 5 horas o ônibus está chegando aqui. É bom sair, deve sair daqui por volta de umas 5h40, 10 para as 6, para todo mundo poder estar chegando bem lá na sede e assistir. Eu não sei quem vai anotar o nome. Roberto vai anotar o final do nome. Mas era bom já anotar agora, né? O Gilbertinho? Gilbertinho vai estar anotando o nome, ele está ainda ali os jovens na aula, mas aí você dê o seu nome, caso você deseje, porque vai ser muito bom ouvir esse nome de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Hoje à noite eu estarei pregando e, como alguns irmãos já sabem, quarta-feira eu estou assumindo a Devec Pavuna, tá? Desde já fica aqui a honra de nesses anos estar pastoreando a vida dos irmãos, mas precisamos entender que a obra de Deus tem necessidades. Isso é o mais importante. A alma que é ganha em Nilópolis é a mesma alma que você ganha na Pavuna. Amém. É as mesmas vidas que precisam ser alcançadas para a glória de Deus. Então, eu tenho certeza que Deus vai estar trazendo para essa igreja um novo tempo abençoado, como sempre foi. É sempre bom nós lembrarmos do passado, né? Rafael, ele não é tão jovem assim, ele tem 42 anos, eu tenho 46. Tem um filho de 16, tem uma filhinha pequena, é um jovem que assumiu a igreja de São João. A igreja onde eu estou, ele assumiu num momento muito difícil, no momento que o pastor havia tido uma queda. A igreja é uma igreja abençoada, e eu creio que, da mesma maneira que há 8 anos atrás, o pastor Alexandre me deu a oportunidade de continuar aqui, lá também, ele chegando, foi um menino que eu pastorei a vida dele por 5 anos. Então, tenho certeza que Deus vai continuar fazendo grandes coisas aqui, porque nós servimos a Cristo. Aleluia. Nós servimos a Cristo. E servindo a Cristo, nós entendemos que almas são almas, para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos uma tarde de bênção, uma tarde de paz. Leva o teu povo debaixo da tua graça, Senhor. E que possamos estar aqui, cultuando o teu nome, te louvando e te glorificando. Assim eu te peço, nos guarda, nos protege, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam hoje e para todo sempre, todo o povo de Deus diga amém. Amém. Vá em paz.